E aí, pessoal, então vamos voltar um pouquinho e dar uma lembradinha aí sobre a primeira parte. Então, na primeira parte, diferença de mundo árabe, muito mais uma estrutura linguística e cultural, e o mundo islâmico em que você tem um predomínio da religião islâmica e principalmente a ideia de que acaba criando dentro de alguns grupos aquela visão da necessidade de desenvolver, criar e consolidar uma estrutura islâmica para governo, para aí a sociedade, tudo bem? Então, uma sociedade governada, tendo aí orientações dentro dos princípios islâmicos, tudo bem? Bom, existe essa visão, tá? Há muito tempo, e você já chegou a ter a ideia de formações, estruturas mesmo, de dominação, estruturas governamentais, como o Império Turco-Otomano, que tinha aí a religião islâmica como uma estrutura, uma visão importante. Tudo bem? Claro, esse império na Primeira Guerra Mundial, ele vai ser derrotado. Então você começa a reestruturar as fronteiras dentro do Oriente Médio, principalmente na divisão em que a França e os britânicos irão fazer, vão criar aí, como a gente consegue ver aqui no mapa, áreas de controle francês, britânico e áreas de influência. Atualmente, o que é importante você dar uma lembradinha? Você tem a Síria, o Líbano, áreas de influência francesa. Iraque, Jordânia, países que têm uma certa importância dentro da geopolítica regional e também, por vezes, dentro da ordem internacional, sobre a influência aí britânica e francesa. Isso colaborou muito, semelhante na África, né, depois da Segunda Guerra Mundial, na formação de fronteiras artificiais, a colocação de maneira aí, com o apoio das potências europeias da época, de grupos étnicos, minorias étnicas no poder de algumas regiões, de alguns países. Uma relação importante aí também, né? A Turquia, que era uma parte considerável do Império Turco-Otomano, dá até para a gente olhar um pouquinho aqui nesse mapa, sempre legal a gente lembrar. Olha só, a Turquia tem uma pequena região na Europa. Você tem aí em 1924 a Turquia se transforma em um país de Estado laico, tá? Separa a religião do Estado e também entra em uma ideia de modernização. O que é importante a gente lembrar? Alguns grupos mais conservadores dentro aí do mundo islâmico acabavam, e ainda hoje ocorre dessa forma, olhando aí de forma desconfiada, por vezes, sendo contra essa aproximação do Ocidente, com aquela ideia que você acaba fugindo de uma lógica, segundo esses grupos seria melhor, de você defender a formação de uma estrutura mesmo, propriamente dita, islâmica. Tudo bem? Uma outra situação que ocorreu na região, por isso que se fala tanto da questão árabe-israelense, a disputa dos palestinos também aí em Israel para a formação da Palestina, não é? Tão controversa a formação do Estado de Israel. Você começa a ter um fortalecimento da migração de judeus para aí a região da Palestina. Começa no século XIX um movimento, que era o movimento sionista, que defendia a ideia de formar um novo país, né, um território, um Estado-nação para os judeus, até para que eles possam ser protegidos, né? O que acaba acontecendo no pós-Segunda Guerra Mundial com grande apoio britânico. Tudo bem? E ao mesmo tempo, olha só, fronteiras artificiais, minorias étnicas entrando no poder, né? Entrada de judeus que depois vai consolidar a formação do Estado de Israel, e aí em 1924 você tem a Turquia também passando por um processo de modernização, que alguns falam até de ocidentalização, os conservadores não gostavam disso, né? E em paralelo, a manutenção de algumas monarquias, estruturas de governo que se assemelhavam ainda muito a modelos feudais. Olha que interessante. Então, a grande diversidade étnica, religiosa e também de estruturas de governo, estruturas de poder que existe aí no Oriente Médio, também se expandindo um pouco mais no mundo islâmico, no pós-Primeira Guerra Mundial, né? Bom,
Isso ainda conseguiu garantir por um período que alguns movimentos mais voltados aí para uma ideia de criar uma formação islâmica mesmo, né, uma estrutura islâmica, se fortalecesse. Quando a gente tem uma alteração nessa situação é no pós-Segunda Guerra Mundial. Lógico, você também sai da ordem da Revolução Industrial e entra na ordem da Guerra Fria. Aqui é interessante a gente olhar que dentro do mundo islâmico você começa a fortalecer duas visões diferentes. Então você sempre teve essa diversidade, principalmente na Primeira Guerra Mundial, só que no pós-Segunda Guerra Mundial você começa a ter uma visão nacionalista, que é uma visão que vai se enquadrar mais dentro do sistema interestatal. Aquela ideia, né, que muitos países começam a vender a noção de que temos uma tradição árabe, temos uma tradição aí diferente, então temos que criar um Estado-nação, só que aquela ideia de um Estado-nação vinculado à ordem vigente na época, tá? A bipolaridade. Bom, então você acaba sim tendo determinados países consolidando seu poder, principalmente com a entrada de militares nos governos e, por vezes, se aproximando aí de uma das duas superpotências da época. Tudo bem? Bom, olha só. Em uma outra visão, a ideia de Islã político, que aí a gente volta àquela noção de uma estrutura islâmica para governar, orientar aí o sistema político, econômico do mundo que tenha a população com religião islâmica. Não é? É aquela noção de se basear a ideia religiosa também no território, na consolidação do Estado e também aí no regime político. Tudo bem? E a sua relação internacional. Essas duas visões elas começam a se destacar mais. Tá? Um ponto interessante aqui é que a visão do Islã, que existe há muito tempo, a gente até falou da questão turco-otomana, mas, olha só, é o conceito de Dar al-Islam, que é um termo que seria a formação de um Estado universal islâmico. O que a Primeira Guerra deu uma ofuscada com o domínio europeu, depois aí uma questão da consolidação de algumas monarquias, volta a ganhar força no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um ponto interessante da gente observar. Ao mesmo tempo que eu tenho estados se vinculando ao sistema internacional, à ordem internacional, alguns de um lado aí da União Soviética, outros do lado dos Estados Unidos, e também um terceiro ponto, que é justamente essa ideia de Islã político, que lógico, não era nem socialista, nem capitalista. Tudo bem? Um exemplo de país que acaba tendo essas duas visões aí, conseguindo um certo protagonismo na política interna, foi o Egito. Então o Egito não está no Oriente Médio, né? Um país aí da África, faz parte do mundo árabe e também do mundo islâmico. Você tem o Gabal Nasser, um militar que entra no poder na década de 50, que ele vai defender a ideia do pan-arabismo. Olha só, uma ideia nacionalista de juntar os povos árabes, tá? E consolidar um país em que unia a população árabe. Só que reparem que não vai ser a noção de que, junto com o islamismo. Tá? Então a noção de um Estado laico e nacionalista. Só que uma bandeira sendo levantada aí com a ideia da união dos povos árabes. O Nasser ele acabou se aproximando muito da União Soviética por um detalhe interessante. Ele se interessava muito em dominar o Canal de Suez. Daqui a pouquinho a gente vê com mais detalhes daí, que é um eixo de ligação de rota naval fundamental, canal que era controlado por potências estrangeiras, França e Reino Unido. Ele até usava isso para inflamar o seu discurso, a ideia de que, olha, é fundamental unir os povos árabes porque nós precisamos governar as nossas riquezas. Só que era justamente com dois países aliados do capitalismo, do primeiro mundo. Então, a ideia de se aproximar da União Soviética. Dentro do mesmo Egito, você tem a consolidação de um grupo que até hoje é conhecido como Irmandade Muçulmana, que eles defendiam a ideia de modernizar o país Egito, só que com essa visão mais do Islã político. Então, se utilizar de estruturas da religião para modernizar o país e, claro,
não se ocidentalizar, não abrir espaço para que essa cultura ocidental venha. E lembra, há pouco falamos de 1924, uma Turquia sendo um Estado laico. Só que aí não, é uma visão mais vincular à religião, porém criar, consolidar um Estado forte em cima disso. Tudo bem? A bipolaridade, ela acabou se concentrando no mundo islâmico. Um exemplo aqui é quando a gente divide os países na esfera de influência das duas superpotências. Acabamos de falar do Egito, né? Mas o Iêmen, a Síria, o Iraque são países que se aproximam mais dos soviéticos. Tudo bem? Ao mesmo tempo, durante a Guerra Fria, você tem a Arábia Saudita, tá? O Irã até um certo período aí, pega também a ideia da Jordânia, né? Marrocos, olha só, países que se aproximam mais dos Estados Unidos. Percebam, Islã político não conseguiu se efetivar em um primeiro momento da Guerra Fria. Olha só, muitos militares populistas, e aí, lógico, aquela ideia de contra o imperialismo das potências europeias, a ordem multipolar europeia entrava em colapso, e a ordem bipolar acabava fazendo com que eles se aproximassem de um país contra aí as potências ocidentais capitalistas da Europa, contra os Estados Unidos também, por tabela, claro, a União Soviética. E os governos mais seculares, longos, né, que há séculos estão no poder, elites tradicionais, elas também vão se mobilizar, por vezes, medo desse nacionalismo, né, desses governos populistas, chegar a essas ideias, que as ideias possam chegar até o seu território, você acaba aliando muitas monarquias da Jordânia, da Arábia Saudita, por exemplo, com os interesses aí do mundo capitalista. Sempre lembrando a riqueza do petróleo da região, que facilita muito. Você tem uma nova geopolítica se consolidando. Porém, a desigualdade social, a miséria e, ao mesmo tempo, países que tinham a riqueza do petróleo, você começa a ter mais convulsões sociais. Países mais aliados à União Soviética, colocando esse modelo não está funcionando. Países mais aliados aos Estados Unidos, esse modelo não está funcionando, mesmo tendo tanto petróleo para alguns países. Isso acaba motivando movimentos buscando aquela famosa via que é a via de um Islã político. Então, ó, não dá certo esse populismo, não dá certo governos tradicionais, elites tradicionais com os Estados Unidos. Qual que é a ideia? Por que não criar mesmo uma estrutura islâmica que vai trazer o desenvolvimento, não tem essa questão de influência externa, ter uma nova forma de instrumentar o governo. Tudo bem? Então é um ponto interessante, olha só. O Islã político começa a se transformar em uma via, uma terceira via para mudanças sociais, mudanças políticas nesses países. Tudo bem? Bom, claro, por vezes, essa noção de uma influência religiosa na estrutura de governo acaba incentivando, formando grupos terroristas que até hoje existem, né? Na Primavera Árabe de 2011, eles até cresceram, ganharam mais força. Só um pouquinho a gente ter uma noção, eles não surgiram no mesmo momento, tá? Mas muitos acabam levantando bandeiras semelhantes. Bandeiras aí que vão defender, por exemplo, lógico, uma intervenção maior da religião em diferentes proporções. Um outro ponto importante para lembrarmos: xiitas e sunitas têm os seus grupos aí terroristas, tá? Então, lógico, não é que o xiita vai defender a ideia de um grupo terrorista, tampouco o sunita, né? Mas há uma certa apropriação de viés religioso, de visões políticas que por vezes se usa para aí legitimar a sua ideia, legitimar a sua política de dominação. Tudo bem? Então, desses grupos aqui, peguei um mapa mudo, aquele mapa que não tem os nomes, só para a gente dar uma lembradinha, tá pequenininho, mas ter uma noção. Ó, no Líbano, grupo xiita Hezbollah, grande inimigo do Estado de Israel. Você tem aí os palestinos que fugiram nas diferentes guerras que aconteceu na Palestina, né, que foram lá para o sul do Líbano. Hezbollah é muito poderoso, até se fala que é o Estado dentro de outro Estado. Então tem uma consolidação, uma estrutura mesmo de governo.
tá? E, lógico, defende a ideia de eliminar o Estado de Israel. Um pouco aí mais jovem, temos o Hamas. O Hamas também formado por palestinos, tá? O Hamas, ele tem um ponto aí que também é a destruição do Estado de Israel e, claro, formar a Palestina. Se fala muito dentro das visões do Hamas aquela ideia de criar um território do rio ao mar, ou seja, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo, que seria, lógico, para isso, eliminar o Estado de Israel, tá? E todos eles acabam buscando, por vezes, legitimação dentro de uma visão de Islã político, cada um tem a sua visão diferenciada aí, tá? Bom, olha só, no Afeganistão, no Iraque, quem está muito consolidado, mas é uma rede global de terrorismo, a Al-Qaeda, e usam a mesma bandeira, olha só, a Shahada, que é uma versão, né, do selo de Maomé, o Boko Haram na Nigéria, que a Nigéria é um país africano que vem crescendo muito o islamismo lá, e também alguns que se utilizam da religião para propagar ideias extremistas. É um grupo bastante violento, o Boko Haram, tudo bem? Tem a sua afinidade com Al-Shabaab, na Somália também um grupo bastante violento, e o Estado Islâmico, todos eles usam essa bandeira que seria o selo de Maomé, tá? Defendem aí um Estado com grande intervenção da religião, um Estado com leis bastante rígidas, né? A Sharia, tudo bem? O Estado Islâmico, que ganhou muita força, agora perdeu bastante no Iraque e na Síria. A mesma Síria que também tem um outro grupo extremista que se utiliza aí de argumentos religiosos para submeter, subjugar a população e até entrar no poder, que é o Jabhat al-Nusra, tá? Outro grupo extremista na região, né? Que por vezes eles acabam pegando um pouco dessa ideia de Islã político, infelizmente muito, para quê? Para tentar consolidar o seu poder, impor o seu poder, subjugar outros grupos étnicos. Tudo bem?